Padre Carlos Caetano, capelão nacional das comunidades portuguesas de França. Padre Carlos, obrigada antes de mais por aceitar falar desta realidade do isolamento social também aí nesse país que tem sido tão fustigado. Como é que está a realidade da comunidade portuguesa? A comunidade portuguesa, tal como todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os estrangeiros, todos aqueles que residem aqui no território da França, é uma realidade de respeito das regras, é uma realidade de algum cansaço. Há já um mês que estamos a viver esta situação inédita de isolamento social, de confinamento. Na segunda-feira o presidente Macron anunciou que permaneceremos neste regime mais duro de confinamento, pelo menos até dia 11 de maio, e depois iremos sair de maneira gradual e progressiva, o que significa que para alguns este confinamento irá durar ainda para lá do dia 11 de maio. Aliás, uma das questões que muitas pessoas estão a colocar é quando poderemos retomar o nosso hábito das celebrações comunitárias, de participar na missa de domingo, porque tal como em tantos outros países, desde que começou este confinamento, que não é possível que hajam grandes assembleias de pessoas reunidas, e por isso todas as funções litúrgicas, missa dominical, as grandes celebrações pascais, todas elas foram vividas, mas de uma maneira diferente. Por isso não posso dizer que não houve participação, não podemos dizer que este ano não tivemos a nossa Páscoa, tivemos. Como é que tiveram? Vivida, como é que foi essa vivência? Foi rezada, mas de maneira diferente. Eu fico surpreendido com a criatividade dos fiéis, dos párocos e até dos bispos, que muitos deles pela primeira vez, e em alguns casos notou-se que ainda não havia grande prática com estes programas de Skype, Zoom, ou mesmo com as redes sociais, Facebook, transmissões em streaming no YouTube. E, no entanto, passada a primeira semana de hesitação, penso que todos nós nos tornamos peritos das redes sociais, do teletrabalho, das transmissões online, e alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas todos nós temos tentado manter um contacto regular com os fiéis das nossas comunidades. Talvez os imigrantes até tenham algumas vantagens em relação aos franceses, porque na pastoral dos migrantes o critério do território é um critério frágil, ou seja, enquanto que nas paróquias francesas o critério do território é muito importante, ou seja, uma pessoa pertence a uma paróquia, que é a paróquia do bairro onde mora, é o critério do território que diz aquela é a minha paróquia. Para a pastoral dos migrantes, o critério do território torna-se secundário. Normalmente procuramos a comunidade onde se celebra a nossa língua, o nosso rito, no respeito da nossa cultura e das nossas tradições. Tanto que há várias famílias de migrantes portugueses que todos os domingos estão habituadas a pegar no carro e fazer até uma hora de estrada, se for preciso, para encontrarem aquela igreja onde se celebra a Santa Missa em português. Mas, ao mesmo tempo, precisamente por este critério do território ser menos importante, a comunidade portuguesa já tinha desenvolvido páginas Facebook, grupos WhatsApp, jornais bilíngues, transmissões da missa na rádio, tudo isso que já era útil antes deste isolamento social, tornou-se ainda mais oportuno e mais necessário. Por isso, esse é o primeiro elemento. A comunidade portuguesa, de alguma forma, já tinha desenvolvido outras maneiras de estar unida, de estar em comunhão, para além da presença física numa igreja, numa paróquia. Segundo elemento que é interessante, penso que vimos uma participação muito mais importante do que o que seria normal nas grandes celebrações que foram presididas pelo nosso Papa Francisco. Nesta situação de isolamento, de confinamento, o número de fiéis que me disseram: Senhor Padre Carlos, eu acompanhei tudo o que foi feito
em Roma, tudo o que foi celebrado na Santa Sé, tudo o que foi presidido pelo Papa Francisco. Em condições normais, penso que todos nós teríamos acompanhado alguma coisa destas liturgias muito belas, muito bem preparadas, que são propostas todos os anos pelo Santo Padre em Roma, mas este ano, de maneira especial, penso que o número de fiéis que acompanhou as várias celebrações que foram transmitidas por Roma duplicou, triplicou, quadriplicou muitas e muitas e muitas vezes. E, aliás, vale a pena sublinhar, celebrações de uma beleza, de uma profundidade, de uma intensidade. Eu próprio tenho a sorte de viver com outros padres e, por isso, nós somos os privilegiados nesta situação de confinamento, porque podemos celebrar, sem os fiéis que lá estamos, podemos celebrar todas as celebrações previstas para o Tríduo Pascal e, no entanto, também fizemos questão de não perder as várias transmissões que foram chegando de Roma. Até mesmo aquela celebração tão bonita, no dia 27 de março, em que o Papa, sozinho nesta Praça de São Pedro deserta, comoveu toda a humanidade e proporcionou-nos esta oração tão profunda e tão oportuna, em que pedia a Deus que nos ajude, que nos acompanhe, que nos abençoe neste momento de dificuldade, neste momento de epidemia. Padre Carlos, mas como é que continua a manter contacto com os membros da comunidade? Por telefone, por estas novas tecnologias? Por isso, um exemplo de algo que já fazia antes e que por isso não foi preciso inventar por causa do isolamento. Todas as semanas, num blog que já mantenho desde 2008, partilho as leituras da missa e um pequeno comentário. Este pequeno comentário também é publicado no Luz ao Jornal, passa publicidade, que é o jornal bilingue da comunidade portuguesa na França. O Luz ao Jornal também partilha esse comentário no site do Luz ao Jornal. Eu depois, na minha página Facebook, partilho também o link que leva para esse comentário. Na página oficial da Capelania Portuguesa, partilho também o link, e por isso havia já toda uma maneira de tentar manter o contacto, de tentar dar mais visibilidade à liturgia em português, a uma pequena homilia em português. Tudo isso se tornou ainda mais precioso neste período de isolamento e, no entanto, eram instrumentos que já tínhamos, eram sistemas que já estávamos habituados a utilizar. Depois, como todos, vamos utilizando o WhatsApp, vamos utilizando o SMS, vamos utilizando o Facebook, vamos utilizando estas novas tecnologias que nos permitem de estarmos em comunicação e, por que não, também em comunhão. Sente que a própria comunidade se uniu mais também neste tempo de Páscoa. Eu ia lhe perguntar, não sei se acontece nas comunidades que aí acompanha em França, porque muitos dos imigrantes, esta época de Páscoa, era de regresso às suas terras para as festas pascais. Não sei se é uma realidade que aí acontece e que este ano não se concretizou. Este ano realmente foi com muita pena que tantos imigrantes, e não só, viram frustrados todos os planos de viagens, de férias, de regresso às suas casas. Temos que ter paciência, mesmo assim é um sacrifício muito modesto quando pensamos, por exemplo, ao sacrifício de todas as pessoas que têm que ir trabalhar e que têm medo de ficar doentes e que estão nos hospitais e que estão a tomar conta dos nossos doentes. Esses é que são os grandes sacrifícios, e aqui na França, às 20 horas todos os dias, vamos para as nossas janelas, fazemos um grande aplauso e temos realmente que sublinhar a grande disponibilidade, a grande generosidade de todos estes trabalhadores essenciais, que são eles que no fundo nos estão a defender, nos estão a nutrir, estão a permitir mesmo assim que tenhamos tudo aquilo que é necessário para vivermos com algum até conforto este período de isolamento. Em relação à solidariedade, esta epidemia também tem alguns frutos positivos. É uma situação dramática que estamos a viver, é realmente muito triste, não podemos não falar do número realmente impressionante de mortos, do número impressionante de pessoas que ainda estão nos hospitais em risco de vida,
mas também há frutos positivos. Eu penso que pela primeira vez, muitos de nós estão a fazer a experiência de não termos a possibilidade de nos movermos como queremos. E por isso, de alguma forma, estamos também mais sensíveis e começamos a compreender melhor o que significa, por exemplo, ser-se migrantes, ser-se refugiados e estar há tantos meses também impedidos de caminhar, impedidos de viajar, fechados num campo de refugiados, por exemplo. Ou agora, pela primeira vez que estamos a seguir as várias liturgias e Santa Missa através de ecrãs, nós também começamos a sentir na pele o que é a experiência de tantos doentes todos os dias e alguns durante tantos anos, que estão nas suas camas, que estão nos hospitais e que a única maneira que têm de poder alimentar a própria fé é talvez, espero eu, de vez em quando com a visita de algum capelão ou de algum ministro extraordinário da comunhão, mas para tantos é ir acompanhando a missa na rádio, ir acompanhando a missa na televisão. Por isso há uma grande compaixão que também se está a desenvolver neste período de isolamento e há uma grande solidariedade, porque esta epidemia é algo que todos nós estamos a viver. Este isolamento é algo que todos nós estamos a viver. Ricos, pobres, de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer nacionalidade. De alguma maneira, todos nós somos obrigados a fazer as contas com esta situação inédita, excepcional e particularmente difícil que o mundo está a atravessar. Não sei se há alguma coisa que eu não tivesse perguntado e gostasse de acrescentar também desta vivência pascal, Padre Carlos. Em relação à Páscoa que estamos a viver, a Páscoa tem no seu coração uma mensagem de esperança. A Páscoa é precisamente esta passagem, não uma passagem inútil, não uma passagem sem que consigamos ver a luz no fundo do túnel. É preciso recordar aos nossos fiéis, é preciso recordar a todas as sociedades que estão a atravessar este momento de epidemia que isto que estamos a viver irá melhorar, irá passar. É preciso cultivarmos no nosso coração a esperança. Por vezes é difícil, até porque estamos a ser bombardados de maneira excepcional com más notícias nos nossos telejornais. É do princípio ao fim, durante dias e dias a fio, em que somos bombardados com estas notícias de mais casos, de mais mortes, de mais dificuldades, mas ao mesmo tempo temos que cultivar a esperança no nosso coração. Até porque há muitas pessoas que estão a entrar em grandes depressões, porque começamos todos a sentir o peso deste longo tempo de isolamento e temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para continuarmos a ser positivos, termos esperança. E ainda há pouco tempo falava com uma senhora que me dizia: Padre Carlos, felizmente que nós cristãos temos esta fé, que nos dá muita força, que nos dá muita coragem. Eu, se não tivesse fé, eu, se não acreditasse que aconteça o que acontecer, estamos todos nas mãos de Deus, eu não conseguiria viver de maneira tranquila e serena este isolamento. É isso que é importante não esquecer. Aconteça o que acontecer, estamos todos nas mãos de Deus, nosso Pai. E esta epidemia, este momento tão difícil que estamos a viver, irá durar ainda bastante tempo, mas irá passar. E um dia voltaremos a encontrar-nos, voltaremos a abraçar-nos, voltaremos a organizar da melhor maneira as nossas férias, mas também espero não apenas um voltar simples à velha vida. Voltar à vida relativamente normal, mas também tendo aprendido algumas lições, porque no sofrimento, nos momentos mais difíceis, também há lições a aprender e nós temos que ter os olhos abertos e o coração aberto para podermos ir colhendo estas lições que a vida, que estas dificuldades nos estão a ensinar. Por isso, vamos mantendo o nosso coração cheio de esperança, vamos tentando ser otimistas e não nos vamos esquecer desta mensagem tão importante. Aconteça o que acontecer, estamos todos nas mãos de Deus, nosso Pai.
Fica também este desejo de que, após este tempo de pandemia, sejam tiradas as lições e os ensinamentos de que nos fala. Padre Carlos, muito obrigada pelo seu testemunho e olha, votos de muita saúde e continuação de uma boa Páscoa. Para si também, para a sua família, coragem, e se precisar de alguma coisa, aqui estamos. Sábado pode me encontrar, estou em casa, não posso sair, por isso é fácil de me encontrar. Adeusinho. Sim, senhor Padre Carlos, obrigada.